Então, agora estamos ao vivo. Valeu, professor. Boa noite. Esse é mais um Boteco da Fiel para vocês, diretamente aqui dos estúdios da TV Jornada. Eu sou o Ricardo Leonoro Cadu. Hoje, com muito orgulho e satisfação, a gente recebe o diretor aqui. Ah, tira a blusa, né? Fica bonito, tira a blusa. Mas aqui, ó, já veio a bola. Já veio equipado, já veio. Então a gente recebe aqui o diretor aqui do basquete do Corinthians, o Paulo Tadeu. Obrigado, Paulo, prazer em recebê-lo aqui, é uma honra pra gente. Beleza? Vamos primeiro fazer o seguinte, o senhor fala boa noite aí pra galera, já se explica aí, fala com o senhor. Boa noite, galera, mais um Boteco da Fiel, pedindo já as desculpas, né, antecipadamente devido aos problemas técnicos que levou um certo atraso, mas vocês sabem, quem já acompanha nós aqui é Corinthians sem moderação. É isso aí. Então vamos ter aí uma longa hora aí de bate-papo sobre Corinthians, com bastante novidades, hein? É isso aí. Ale, seu boa noite pra galera aí agora oficialmente. Boa noite, pessoal do canal do YouTube da TV Jornada. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente lá naquela câmera. Boa. No canal, na página Todo Dia Dia de Corinthians no Facebook. Esse é o nosso humilde Boteco da Fiel. Hoje com o nosso diretor de basquete, o Paulo, que vai falar bastante coisa aí sobre, trazer bastante novidades aí sobre o basquete corintiano. E vamos abrir o programa falando, infelizmente, da derrota do Corinthians de ontem no futebol. Deixa só o Paulo dar uma boa noite dele, sua boa noite aí pra galera, Paulo. Boa noite a todos, agradeço o convite de vocês, pra gente divulgar um pouco o basquete aí e falar um pouco da história do nosso Corinthians aí. Vamos que vamos. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. E é o seguinte, galera, vamos começar então aqui falando da derrota aí de ontem, né? O Corinthians que tá começando tumultuado o brasileiro aí do Corinthians, né? Depois daquele chatíssimo e modorrento empate contra o Grêmio em casa, como a Ale disse aí nos bastidores, vocês estavam vendo aí antes, né, que aqui não tem off, né, Ale? É tudo direto, né? Então. Vazou o áudio. Hoje vazou o áudio aqui, Você gosta de vazar áudio aqui? Geral, aqui também vazou. A Renata que tá vendo a gente lá, valeu. Vazou aí, você avisou a gente, mas fica tranquilo que aqui tá tudo só. Nossa, não sai na folha não. Então é o seguinte, galera, então o Corinthians ontem, como a Lê disse aí, saiu em vantagem no primeiro tempo, né? Também achei que tava com o jogo ganho e acabou tomando a virada. Mas eu vou começar aqui pedindo a opinião do nosso querido Paulo, que é obviamente corintiano, acompanhou o jogo, ele falou ali fora pra mim, tava louco pra falar desse jogo aí, reclamar, não sei. Quem você queria reclamar aí, Paulo, que você falou? O problema é o seguinte, acho que desconcentrou um pouco no finalzinho do jogo, né? E quando você sai do foco do jogo, talvez você não consiga voltar. Só um pouquinho mais alto para Um galera pouquinho ouvir. mais alto, só Talvez você não consiga por voltar favor. para o jogo. Isso. Né? Então, o que eu percebi foi que alguns jogadores saíram um pouco do foco do jogo e depois, quando tentou voltar, não dava mais tempo. Né? Mas eu acho que o Corinthians ele vai engrenar, sim. Você acha, Paulo? Eu acredito que vai engrenar. Mudando uma peça ou outra ali, eu acho que engrena. Agora eu vou falar uma coisa, eu boto mais fé no basquete voltando que esse time engrenar aí, viu, cara? Eu não. Porque eu falo aqui, ó, os caras falam que eu sou corneteiro aqui, galera, pra vocês entenderem. Aqui o outro não tá aqui, né? Falando, nosso querido companheiro Ricas, hoje ele está adoentado, né? Infelizmente ele. Tá de caminho. Infelizmente ele bebeu demais ontem, né? Falaram que foi isso aí, não tenho certeza, virada cultural, muito frio, quente, calor. Infelizmente ele está adoentado hoje. Um grande abraço pra ele que tá vendo a gente. Abraço, Ricas. Você tá morto hoje, Ricas, aqui, viu? Então é o seguinte, eles falam que eu sou corneteiro, mas eu falei desde o começo do ano, né, cara? Vou falar pro Geraldo, né, que sempre reclama que eu falo isso. Eu falo que o time do Corinthians é tecnicamente fraco, né? E os adversários aprenderam a jogar contra o Corinthians, né, cara? Conseguiram, né, Paulo? Conseguiram fazer aquele... Porque quando você não tem um jogador que consegue fazer a diferença num drible, numa jogada individual para abrir espaço, vira jogo de xadrez. Assim, eu não manjo tanto de basquete. O Fábio é especialista em basquete, temos aqui, lógico, o Paulo é especialista. É igual no basquete, você não tem um cara ali, né, Paulo, que consegue fazer uma jogada, armar uma situação individual diferente, virar um jogo que só vai dando vantagem se alguém errar, Marcos? Exatamente. É o talento individual que prevalece em algumas horas, né? Então, num time você tem que ter a sua referência e essa referência funcionar. Né? Senão os outros têm que cumprir esse papel. E no basquete é importantíssimo também, né, Paulo? Ter um cara assim, né? E hoje nós temos essa falta desse talento individual. É isso que eu falo. Então, Quando o coletivo hoje não funciona... Eu falava aqui, Paulo, pra galera no começo, os caras me zoando, me falando aqui que eu era o corneteiro, né? Que era o seguinte, que eu falava que o que fez a diferença pro Corinthians era
organização, a disposição e a aplicação tática do time em campo, obviamente colocada pelo Tite, que fez um grande trabalho. Porque separemos as coisas, galera. O Tite fez um ótimo trabalho. Eu tô vendo o nego aí pedindo a saída do Tite. Cara, bobagem. Nada disso, cara. Eu acho que ele levou, pra mim, pro Cadu, eu acho que ele levou o time muito mais além do que eu esperava, saca? Achei legal eu ter queimado a língua várias vezes, o time tá fazendo uma boa campanha, só que eu acho que uma coisa também que pesou muito foi a falta de poder de decisão do time, né, cara? Que na hora que fez isso aí que eu falei, Paulo, que virou o jogo de xadrez, eu mexo uma peça, ser outra, é tudo igual. E aí aí teve na hora de decidir, foi pros pênaltis. Nossos jogadores não tiveram poder de decisão, entendeu? Então, Fabião, fala aí do jogo aí também um pouco aí, John. Vamos lá. Sei que você vai defender os caras, caramba. Não é defender os caras, fez um bom primeiro tempo, até mais do que esperado. Tava ótimo. Até antes, quando eu cheguei aqui, estava falando com o nosso amigo Kodama, aí, que trabalha na técnica com a gente. Me lembrou muito o jogo contra o Grêmio no passado. Nós perdemos de 3-1 lá no Sul. Que tomou 2 gols no início, mas depois o time se acertou, fez um bom jogo, mas não teve o resultado. Eu acho que faltou esse poder de decisão ontem, ficou claro. Perdeu alguns gols que você não pode perder. De cabeça ali, pelo São amor, né? bolas que você pode decidir. Houve algumas falhas individuais, falhas de posicionamento da defesa, acabou custando o resultado. Mas também não acho que é... Não é o fim do mundo, né? Estamos no começo. Mas assim, ó, Até Elias não quer mais, né? Elias não quer mais jogar. Fala, Paulo, desculpa. Vai lá. Não, eu tenho um pensamento do jogador, não só de basquete, mas de futebol também. Quando incorpora, como a gente perdeu jogadores como Emerson, Guerreiro, Sim. né? E eu não vejo hoje dentro desse grupo jogadores que incorporem a ponto de, no final de jogo, como foi a Libertadores, morder a mão do outro. É isso mesmo. Eu não vejo ainda Essa identidade desse time novo do Bom, Corinthians com o próprio Corinthians. Exatamente. Eu acho que isso que está faltando. Né? De realmente ter essa identidade e saber, isso aqui é o meu trabalho. É isso aí, eu também acho. Sabe por quê, Paulo? A gente fala assim, é claro que um vai jogar melhor e vai vencer, mas, por exemplo, a gente, vamos pensar assim, por exemplo, nos pênaltis, vou citar o jogo do Audax. Pô, eu acho, sinceramente, cara, 41 mil pessoas apoiando, ninguém tava pressionando, ninguém xingou o time, mesmo o time jogando mal, mesmo indo pros pênaltis, ninguém, não teve manifestação nenhuma. E eu falo que eu tava lá no jogo. A gente, o pessoal aqui acompanha, vai praticamente em todos os jogos, então a gente nota, da mesma forma que a gente fala que a gente nota a passividade da torcida do Corinthians, que hoje, pra mim, vocês podem até brigar comigo, mas pra mim hoje tá igual às outras. Pra mim, aquele diferencial que a gente tinha de guerrear no bom sentido, óbvio, de apoiar, de ir pra cima, se perdeu com o novo perfil de torcedor consumidor aí, que é uma crítica pra diretoria do Corinthians aí, que hoje pra vocês é legal isso daí, que vem mais dinheiro e tal, mas quero ver daqui a algumas gerações. Porque na época, o Flávio costuma brincar, que ele fala assim que esses caras hoje que todo mundo fala que é meio modinha, fosse na época da filha ia torcer para outro time. Então essa diferença que a gente tinha não temos mais. E quem frequenta o estádio sabe do que eu tô falando. Entendeu? Então assim, eu não consigo conceber, Paulo, a ideia de, vai pros pênaltis, 41 mil pessoas ali apoiando, porque o nosso jogador meio que tremeu na hora de bater e os caras fizeram o trabalho dele certinho. Tudo bem, errar, pode acontecer. Às vezes você bate o goleiro e vai lá, mas você via nitidamente ali que os caras não tiveram, não sei se... Eu acho que não é falta de treino, né, Paulo? Que você que é o diretor e tal, você sabe que você exige dos caras para treinar, essas coisas, né? É uma situação de momento. Eu acho que o jogador tem aquela situação. Eu estou bem, eu pego a bola, eu boto embaixo do braço, eu vou lá e vou bater. Então ele pode até brigar com os outros, mas ele tem que ter a personalidade. Isso você constrói com o tempo, com o jogador que sai da base, já sabendo que ele vai ter a responsabilidade de bater um pênalti e vai ter que fazer. Errar é uma outra situação. Isso. Ô Paulo, mas no elenco, você como treinador, você tá ali no jogo, aquele jogo difícil de classificação, foi pros pênaltis, ou vamos supor, se fosse no basquete, vai pra prorrogação. Pô, você sabe, acho que você vendo ali, você sabe o cara que tá melhor pra, assim, numa condição emocional, que eu digo, nem de condição física ou técnica, no caso, pra poder colocar o cara ali pra exercer aquela função, no caso do futebol, bater o pênalti. Na verdade, o segredo do técnico é saber isso daí. Só que se ele estiver convivendo com a pessoa com 6 meses, 1 ano ele não vai saber. 1 ano não dá pra saber? Não Aí, dá pra galera, saber. não, vocês aí. Eu ia falar coisa de 2 meses. Não dá pra saber se tá bem,
se naquele dia, tem jogador que você olha, ele está em campo, fala, vem pra cá. Fica aqui porque hoje não vai dar pra você. Então, Né? o time precisa amadurecer. O time precisa amadurecer para você ter o time certo. Você exatamente sabe com quem você pode contar. Né? Isso faz parte de um trabalho que você vem trazendo da base, os jogadores que você viu. O jogador que joga em um outro clube, a gente não tem certeza quando traz o jogador se ele vai produzir o que ele produzia no outro clube. Tem toda a situação de camisa, de peso, né? E é da personalidade. Clube, né? O próprio ambiente do clube, de trabalho. O jogador está se sentindo bem, ele pode falar assim, não, eu vou cobrar que você não vai reclamar nem você nem você. Né? O técnico dá essa abertura para mim. Então tem tudo isso aí que faz parte de todo um treinamento específico para você tirar isso do atleta. Pô, mas você foi jogador, você sabe que, eu acho que, pelo menos eu penso, independente da determinação do técnico, beleza, de como vamos atuar. Mas dentro de quadra você pode cobrar seu companheiro. Claro. Pô, vamos, mano. Você tem, essa cobrança na quadra ou em jogo, ela vem do entendimento ali, está brigando pelo mesmo objetivo. Exatamente. Então não estou brigando com você, jogador, estou brigando pelo meu salário no final do mês e tudo tem que andar certinho. Né? Então essa briga ela é sadia. Às vezes passa um pouco. Mas que também é natural, né, cara? Esse a mais que às vezes você cobra, porque você que é jogador, lógico, você sabe que o outro está lá dando. Pode dar mais e não está fazendo. Não, o que a gente usa. Tá dando migué. Tá dando migué. A outra, pô, mas você está tirando do meu bolso. É lógico, É meu salário que sai junto com o seu. Nós temos que levar isso para frente. E do Corinthians mais que isso, né, Paulo? Independente da modalidade, a gente vai falar bastante do basquete aqui, que o basquete foi e é muito importante para o Corinthians. Hoje, se der tudo certo, vai realmente voltar e vai ser de novo assim. E isso no Corinthians é diferente, né, Paulo? A cobrança, aquela situação de você tá na rua, o cara vai te ver e vai falar, e aí, meu, pô? Ele vai te cobrar, o torcedor ele tem todo esse direito. Desde que seja sem violência, né, Paulo? Seja sem violência, vem e te cobra e você tem a obrigação de explicar. Você tem que dar explicações para o torcedor, a não ser quando passa do ponto, aí você não tem mais o que conversar. Perde a razão. Perde a razão. Mas você tem que explicar muito o que está sendo feito. Você está te cobrando? Tá, mas está acontecendo isso. Porque o torcedor, é assim, você ensaia uma peça de teatro durante toda a semana e você vai apresentar no final de semana. Sim. Só que o torcedor, a maioria das vezes, não consegue acompanhar o trabalho seu do dia de semana. Isso. A gente até brinca aqui, Paulo, Ale, quando falou um negócio que eu acho muito engraçado, que a gente usou, que a gente fala que parece que no Corinthians tem um monte de leão de treino, né? Que é aquele termo lá do cara que destrói no treino, aí chega na hora de jogar, porque é isso que vai fazer o treinador colocar o cara para jogar, né? Se ele tem um bom desempenho no treinamento. Essa estrutura, você está falando, emocional, ou mesmo do leão de treino, você consegue perceber isso num jogador de 12 anos de idade, treinando. Que você vê ele treinando de uma forma E jogando de outra. e jogar de outra. Ele fala, mas será que é o mesmo que eu vi treinando essa semana? Sem medo de jogar, com disposição? Vira. Isso, se você não corrige, Sim. ele leva isso para toda a carreira. Ô Paulo, mas me fala uma coisa, a gente tá fazendo um parênteses aqui, óbvio, do futebol, você já vai falar do jogo, tá, Lê? Só pra galera, isso é você acha que isso do basquete, né, que é o que você é especialista, quer dizer, que nem você diz, tem jogadores, mas você vê que o cara tecnicamente é bom, fisicamente é bom, tem tudo para dar certo. Só que chega ali na hora, acaba não rendendo. Isso seria o quê? Um trabalho psicológico que precisa ser feito com o atleta? O que você acha? Também, mas isso é muito como ele foi construído. Entendi. O atleta, você Na base. constrói ele na base. Tá. Eu tenho exemplos que eu posso te dar daqui a pouco de Sim. jogadores de basquete que você construiu e ele hoje ele faz exatamente como ele foi construído na base. E o futebol é a mesma coisa, a forma é a mesma. Entendi. De levar. Você constrói, você faz ele. Chega numa hora que você é o seu jogador de confiança. Ele sabe que ele vai ter que pegar a bola e vai ter que seguir. É ele que vai. O exemplo maior disso que o Paulo está falando é o Barcelona. É o Barcelona. Que o profissional, a base é totalmente coordenada pelo profissional, tem mesmo padrão de jogo, mesma estrutura, que você vai formando atleta. Quando o cara chega, ele sabe o que ele fazer, ele já está formado, ele já entende. É verdade. Eu acho que ali é o grande. O time, quando ele consegue definir as suas funções e cumprir as suas funções, cada atleta fazer o que ele faz melhor, pode ver que o time acerta quando você vê um lateral que ele tem que fazer o cruzamento, ele vai fazer o cruzamento certinho. Né? Você vê que ontem nós não tivemos o lateral direito, nós não estávamos num dia, normalmente ele enche os olhos e vem jogar, o time não funciona, porque depende da situação dele.
Então, cada um fazer a sua função. Ale, Oi? do jogo, vamos lá que a gente vai entrar agora pra falar do basquete. Vamos lá, fala do jogo aí, Ale. Vamos lá. Bom, primeiro tempo do Corinthians excelente, né? Eu costumo dizer o seguinte, já disse em programas anteriores, Paulo, quando o Corinthians ele encontra no adversário liberdade para os nossos laterais, ele tem um desafogo que propicia a criação de várias jogadas ofensivas, tanto que os nossos gols foram dos laterais, e várias jogadas e oportunidades de gols desperdiçadas foram criadas pelas laterais. No segundo tempo, o time do Vitória ele conseguiu arrumar isso, o técnico do Vitória. E o Corinthians passou a encontrar dificuldade no jogo, justamente porque ele tem um meio de campo ainda que é deficiente. Tá? Então, a nossa zaga, eu acredito, no meu ponto de vista, que ela está desprotegida com o Bruno Henrique. Os nossos zagueiros são bons, não são zagueiros ruins. Nem o Felipe, nem o Balbuena e nem o Iago não são zagueiros ruins, só que estão vulneráveis. No meu ponto de vista, no meu modo de entender o jogo, estão vulneráveis. Algo que não acontecia quando tinha o Ralf em campo. Então, assim, o Corinthians não é normal no time do Tite tomar 3 gols no jogo, ainda mais um time como Vitória, com todo respeito à Vitória. Não é normal. Não é normal o índice de erros da zaga do Corinthians que teve no jogo de ontem. Na minha visão, o Walter não comprometeu em nenhum dos gols, tá? Mas os zagueiros individualmente falharam porque eles estão vulneráveis. E quando a zaga está vulnerável, ela está mais propícia a um nível maior de erros, na minha visão. Até porque o zagueiro só não vai estar vulnerável no mano a mano se Entendeu? for o Souza. Então, assim, ou o Corinthians encontra um volante para manter esse esquema que proteja melhor a zaga, ou nós estamos mortos, Cadu. Também acho. Nós estamos mortos. É fechar a O casinha. Bruno Henrique na Portuguesa, eu falo isso, bato nessa tecla há mais de ano. Bruno Henrique nunca foi primeiro volante. Segundo volante. O Bruno Henrique ele era segundo volante na Portuguesa, Jogou se bem. destacou jogando bem, porque ele tinha liberdade para avançar e tentar É bons outra chutes de função, fora da é outra área. função. Outra função. Por que não põe o Entendeu? Williams, já que trocou pelo Marcial? O Por que Corinthians, o Tite, ele precisa encontrar o substituto do Ralf. E esse cara não é o Bruno Henrique. Não é. Enquanto ele insistir, nós teremos problemas. Eu colocaria o Nós Wilson vamos ter pra problema. jogar. E não é dizendo que o cara é um lixo de Não é, jogador. não, ele é Ele bom está jogador. numa posição. Só que ele tá na Ele função não errada. foi formado nessa posição, Cadu. Bruno Henrique é bom jogador, Bruno mas Henrique, ele na função o Bruno errada. Henrique, ele tá na função errada, ele tá até, pô, coitado, às vezes ele tá até se desdobrando pra fazer o Lógico melhor que tá, possível. lógico que tá. Eu não tô falando que ele não corre, Mas não é só que não é a suficiente. dele, Paulo. É, não é suficiente. O Tite fez questão de mandar o jogador, o menino promissor da base, o Marcial, pro Cruzeiro pra trazer o William. Ele não joga. Agora ele não põe o cara pra jogar, meu. Eu não consigo entender, cara. Eu também não O gosto cara, do Williams. o cara é primeiro volante. Peraí, agora eu vou concluir. O cara é primeiro volante. Sim. O cara, ele é da pá virada, mas ele tem perfil de coringão mesmo, que é aquele perfil do jogador mais aguerrido, mais sangue nos olhos. E eu esperava que o Tite fosse dar oportunidade pro jogador. Ele pediu o jogador, não fui eu, não foi você, não foi Exatamente, isso que eu ninguém. ia falar. Ele pediu o jogador. Então você imagina que ele vai trazer o jogador do Cruzeiro para jogar. E aí não, ele põe o Bruno Henrique escalado numa função que não é a dele de origem. O Corinthians está sendo prejudicado com essa insistência. Chegou a hora do Tite testar outra peça na função e não coloca o cara para jogar, porra. Então é irritante, cara. É irritante essa teimosia do nosso professor Tite, com todas as glórias que ele tem no Corinthians e o respeito que ele merece, essa insistência de morrer abraçado com suas convicções, Exatamente. que já está provado que não está dando certo, Eu cara. costumo brincar Não assim. está dando certo. Sim. Tem que mudar o centroavante, na minha opinião. O Guilherme até ele acertou o posicionamento. Ontem o Guilherme ele jogou mais avançado, como ele é a formação do jogador que jogava de atacante, ele surgiu como um bom atacante. Ontem ele jogou encostando mais no centroavante e foi a melhor partida dele no Corinthians, jogou bem o Guilherme. Só lembra, estamos falando isso há quanto tempo aqui, velho? Então, mas a gente, pô, Pô, a gente tá falando faz daqui, tempo. o cara não vê de longe, cara. A gente tá falando faz tempo desse assunto, Cadu. E é isso, o Corinthians agora só que assim, vai virar o fio, chegou o limite, tem que Também mexer, tem que mudar, cara. Também acho. Não adianta você ficar. Se você tem toda vez o mesmo resultado, com a mesma insistência, você tá fazendo alguma coisa É errada. lógico, é lógico. Não é possível, cara. É lógico. Não é possível. Ô. Então eu espero
que o Corinthians, eu sou como o Paulo, eu sou otimista. Eu acho, Paulo, que o time do Corinthians vai encaixar. Mas depende de ajuste fino. O ajuste fino tem algumas peças pontuais que o Tite precisa mexer urgente. Urgente. Por quê? Eu acho que o Corinthians ele não é inferior a sei lá, 90 a 95% dos times brasileiros. Tá? É tudo japonês, cara. Salvo raras exceções de uma peça ou outra de jogador, Tá nivelado. o futebol tá muito nivelado. Por baixo. Então, Por baixo. infelizmente, mas é isso há anos já no futebol brasileiro. Tanto que nós temos Só Firmino que- na seleção, né? Só que é o seguinte, a gente tem algumas soluções dentro do próprio elenco que precisam ser testadas. Utilizados. E de repente esse time vai encaixar mexendo em uma ou duas peças, o time encaixa. melhor, exato. Só que não pode ter essa teimosia infernal do Tite, Paulo. Diga, Paulo, você ia dizer o quê? Será que fisicamente essas opções, elas estão no mesmo nível dos jogadores que o Corinthians precisa hoje? Fisicamente, será que o Christian hoje, ele consegue exercer essa função? Que não era uma função que ele nunca teve essa função no Ralf. O Christian É. teve. Porque a nossa dupla de volantes lá em 2000, o Christian e o Elias de segundo. O Christian era o primeiro volante. E o Elias, será que faria esse papel hoje? De segundo? É. De segundo ele tá fazendo, de primeiro ele não faz. Os dois estão se confundindo, cara. Os dois se confundem. O Bruno Henrique e o Elias, acho que muitas vezes eles estão se estão confusos. confundindo nas posições. Um tá acabando o futebol do outro. A verdade é essa. Porque talvez o Elias quer cobrir um buraco ali que o Bruno Henrique deixa e também não tá fazendo a dele, que é apoio. O Elias, a característica dele principal é de apoio ao ataque. E o elemento surpresa, isso se perdeu também. Ontem, eu não sei se vocês viram de uma forma que a gente consegue ver quando o atleta está sendo negociado. Você viu o Felipe de uma outra forma ontem, na zaga. Eu vi errado, não? Tava mal ontem. Eu achei que ele não Que é o estava. Felipe? É. É que é o seguinte, Paulo, os caras. Pode ter sido Joga uma coincidência. muito Pode ter sido uma exposto. Não, mas coincidência. joga muito exposto, cara. Assim, não tinha cobertura. Gente, não é só coincidência, não. Eu achei Quando o jogo diferente. do Santos também, o Gabriel Diferente. deixou a desejar. Quando tá Porque você abrindo começa a tirar o janela, pé. Você tira o pé. começa a abrir janela, galera, vamos fazer o tem seguinte. proposta. Estamos falando do jogo, vamos falar agora do basquete, vamos começar agora aqui legal. Estamos aqui com o Paulo, o Paulo é nosso diretor do basquete do Corinthians aí. O Fábio, principalmente aqui do Boteco, é o cara que é o maior entusiasta do basquete. Só não joga porque ele não tem tamanho, né? Eu jogava na escola, mas não deu Jogava. certo. É que na época dele os caras eram tudo baixinho, né, Paulo? Os caras iam jogar. Mas falando sério. Tem um cara aqui que falou, não, lembra do Guerrinha, que era baixinho, quantos metros o É, Guerrinha então, tinha? O Guerreiro do também. Caraca, Ele vai, não, eu falei que era baixinho, tem comparação dos caras. Eu lembro que eu via na TV. Se vocês permitirem, a gente uma hora, se o projeto continuar como está aí, Vai, se Deus quiser. eu trago o Guerrinha aqui. Traz o Guerrinha aqui? Traz. Olha, vai trazer o Pô, Guerrinha aí. pra gente é um prazer, cara. Pra gente é um Ele prazer. é muito corintiano, ele é muito bom de E sabe por quê, Paulo? Porque a gente diz o seguinte. O Guerrinha tem um lance, no só Boteco pra- da Fiel, a gente fala óbvio do futebol, mas a gente quer cobrir o Corinthians como um todo. E assim, pra você saber, na nossa página, a gente já tinha conversado isso lá no clube, né? O torcedor saber, a gente sempre vai lá Presente. filmar o basquete, a gente sempre conversa com o Paulo, que sempre educadamente, gentilmente atendeu a gente lá. Até agradeço muito, viu, Paulo? Isso de você. Então assim, o Boteco da Fiel, galera, e a página Todo Dia a Dia de Corinthians, quer cobrir o Corinthians como um todo. A gente divulga o futebol de mesa, o Remo, lá no mais Remo, já acompanhamos o Remo. estamos lá no Remo falar com a molecada, natação, que a gente sabe da importância que tem isso daí para um clube do tamanho do Corinthians. Né? Paulo, então eu queria assim, ó, que você começasse falando o seguinte, falando de você, da sua trajetória como atleta de basquete, e vai lá, pode falar, vamos lá. Eu queria só fazer um pedido antes. Pode fazer, vai. Pais ou filhos, ou tios, mandem atletas para o clube. Sim. Atletas que você, às vezes, o menino é grande, tem 10 anos, 11, 12, 13, não tem problema. Não sabe jogar basquete, não tem problema, a gente ensina a jogar basquete. Boa. Entendeu? Eu quero pedir para todos os corintianos aí, manda para o clube, se inscreve em época que tem a seletiva, né? Vai ser divulgado, mas não se incomode, né? Mas eu não sei jogar, não tem problema. Não, vai lá. Só um parênteses aqui, Paulo, o Fábio, como eu falei que ele é um entusiasta, e é mesmo, cara. Esse cara, a gente fala que. A gente brinca aqui porque somos praticamente irmãos, né, cara? Mas eu tenho uma admiração muito grande por esse cara, pela fibra que ele tem de acompanhar essas coisas. E desde quando a gente fazia o boteco lá no bar, lá no Tatuapé, ele pegava e divulgava, ó, galera, dia tal vai ter a peneira, vai lá.
Então, assim, a gente é assim que se formam-se Exatamente. atletas. Ou se não se formarem atletas, se formarão cidadãos de bem, né, No Paulo? esporte, nada melhor que o esporte pra isso. Corintianos, porque bebeu água da brinca, não tem mais. Vai lá, Paulo. Hoje nós temos o apoio na base da Solares, né? Temos o apoio do Colégio Amorim, que é um colégio que ele acaba ajudando muito, não só o basquete do Corinthians, mas todas as modalidades, através do Elcio, que é o diretor, né? E é o que eu falo sempre na montagem de atletas. Você vai trazendo as pessoas, vai trazendo os jogadores mais novos e ele acaba criando uma identidade no clube. O mais importante no basquete é você ter essa identidade. Tá? Essa identidade é o que faz você gostar e você permanecer no clube. Porque o basquete não é igual ao futebol, que chega para você falar, você está ganhando X, você vai ganhar 3X a partir de hoje. Né? O basquete, ele leva isso daí de uma forma muito singular. Tá? Então, quando eu recebi um convite para vir para o Corinthians, eu já vim com o pensamento de um planejamento de 2 a 3 anos. Isso. O Mauro Maiolo, que é o outro diretor, né, que eu divido com ele as funções. Como que é? Mauro Maiolo, Mauro Maiolo, isso. né, que já vinha fazendo um trabalho lá de 2 anos, na base. Né, eu vim com esse pensamento já, tem 2, 3 anos, colocar o Corinthians de volta naquele patamar de disputar aí no final de um brasileiro, uma Liga Sul-Americana, né? E o nosso basquete tem muita história, né, Paulo? O basquete do Corinthians, Flamir, Rosa Branca, Eu tive a oportunidade Amauri. de conviver um pouco com o Rosa Branca, até que ele era técnico ainda, né? O Edson Bispo, do Santos, né? Convivi muito com ele, também uma pessoa maravilhosa, um técnico. Paulo, pode trazer esses caras aqui, viu? Né? O pessoal, como a gente está entrando agora, a gente está vindo, está chegando na história, tem muita coisa que a gente pode trazer, muito jogador, e jogador a gente pode potencializar isso daí. Aqui está aberto para isso, Paulo. É isso que a gente quer. A gente quer mostrar, galera, e a gente fala que em lugar de corintiano no Parque São Jorge, o Fábio costuma dizer isso. Por quê? Porque a gente quer mostrar que o Corinthians é muito além do que o time dentro de campo. A gente quer mostrar que é importante você ter um esporte amador do clube forte, cara. Porque isso faz um clube forte. E isso que é importante pro Corinthians. Sim. E nada é tão mais prazeroso, eu sei porque eu não tenho tanto conhecimento de basquete e aprendo muito com o Fábio, que ele fala direto isso daí pra mim, e vejo o entusiasmo do cara. Porque, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, sábado o Fábio acorda às 6 horas da manhã pra gente ir lá pro clube filmar o basquete. Não, tô te dando, né, mano? Tipo, nós chegamos lá 9 horas da manhã, cara, pra filmar o basquete. E ele vai mesmo. A base, assim, eu tenho uns 4 anos que eu. Esse último time foi lá naquela parceria com o Mogi, 2005, eu acompanhava. Aí não teve mais. E sempre aquela questão, putz, volta basquete, volta. Eu sentia. Quando eu assisto o jogo de basquete em casa, eu fico olhando pra aquilo. Falou de Até cara, não consigo. O basquete é muito emocionante. Então. Né? O envolvimento dele é muito forte. Aí você fica naquela. Eu me sentia órfão, né? Eu ficava olhando lá, o Flamengo disputando a final do NBB. Ô Paulo, você precisa ver. Aí chegou uma hora que eu pensei, uns 4 anos, você tem uma coisa, eu vou acompanhar a base. Você precisa ver a alegria desse cara aqui, ó. Quando ele chegou pra mim, viu que tava vendendo essa camisa. Porque ele já falava da volta do basquete, né? A gente foi. Que jogo que era, Fabio? Novo Horizontino? Sei lá, qualquer um, sei lá, a gente vai em todos, aí não dá pra lembrar qual. Ele falou pra mim, Cadu, você não tá ligado, vem aqui. Na loja lá me mostrou a camisa, ele falou, agora vai voltar. Ele falou assim, tá vendendo. Vai voltar, Paulo? Fala pro corintiano. Vai voltar o basquete profissional do Vai Corinthians? voltar o basquete. Em primeira mão do Boteco da Fiel, hein? Boa. Nós estamos aí nas negociações, né, com patrocinadores. Né? Eu estou muito feliz. Né? Todos nós estamos muito felizes. Porque o basquete é sensacional. E a ideia é transformar o basquete do Corinthians num evento, né? Não só o jogo de basquete, é depois do jogo, o torcedor permanecer no ginásio, tem algumas situações de shows, como é feito nos Estados Unidos. Ah, O legal. basquete do Brasil, ele carece disso daí. Né? De uma produção melhor, uma roupagem profissional mesmo. Um evento, né? Um evento, um show. Transformar o basquete no evento. Eu tive no sábado agora, eu não sei se o Fábio reparou, no fundo lá estava o presidente da Liga Nacional de Basquete. De certo que ele foi assistir o clube que ele também foi dirigente.
Mas, na verdade, ele foi visitar o Corinthians, sem saber como que as coisas estão andando. Né? Então, nós temos apoio de todas as federações, a Federação Paulista, a CBB, né, para voltar com o basquete, que falta esse entusiasmo da nossa torcida, essa coisa que enche os olhos. Já tivemos, né, Paulo? Já tivemos. Mas você tem um produto, você tem um time bom, a torcida vai. Ela vai, aparece, ela apoia. Muita gente gosta do ela basquete participa. O basquete é um esporte emocionante, né? Que você, não é todo mundo, por exemplo, o futebol você tem que nascer com a estrela, né? Porque a concorrência é muito grande. O basquete você aprende. Né? Você tem um ponto que você vai chegar. Você não vai passar daquilo ali, você vai aprender. Aí, o que você colaborou foi muito bom, continua tocando tua vida que daqui para frente você não consegue mais. Tá. Né? Mas hoje o basquete ele consegue sustentar o atleta. Tá. Hoje o atleta consegue viver do salário do basquete. Coisa que eu Porque, ó, só para o torcedor entender, Paulo, que não é nem comparado com Não, os atletas do futebol. não. Só para a galera entender, né, Paulo? Os valores, hoje, um jogador de seleção de base, que podia estar tem o futuro já, né, mais ou menos desenhado, ele não consegue viver. Que absurdo, né, cara? Né? Tem que ter um trabalho. Ele vai ter uma ajuda de custo para poder se locomover e poder comer. Comer um lanche. Ô, Paulo, e só para o torcedor entender, né, que a gente sabe que não é muito divulgado, ainda mais o Corinthians que agora, que se Deus quiser vai voltar, mas para o torcedor fazer um paralelo. Um jogador hoje profissional, de ponta, um jogador bom, jogador de um clube profissional de basquete, o salário varia mais ou menos em quanto, Paulo? Olha, hoje o maior salário do basquete brasileiro é 100 mil reais. Aí, torcedor, Estamos 100 falando mil! de quem? Hã? Não, estamos falando de um trago. De um craque. Você está falando, se fosse o Oscar jogando hoje, sei lá, Quem é o melhor jogador do futebol ia brasileiro? ganhar 100 mil e o Romero que ganha 100 mil. Eu não faço ideia, mas deve ser. Mas na média 300 no mínimo. do salário 300 no mínimo. É. Agora, a média de um jogador de basquete ela é muito baixa. 5 a 10 mil. Com 5 e mais ou menos. Tá. Entendeu? Então, quem hoje ainda tem muito jogador que consegue sustentar, porque ele está fazendo a vida já em cima desses valores. Mas se tiver esposa, filho, já não vai. Isso é com um jogador solteiro. O Paulo, e quem é o melhor jogador de basquete hoje profissional do Brasil, na sua opinião? Que atua no Brasil. Eu tenho Que atua no opinião. Brasil. Tá no Flamengo? Não posso falar dos meus filhos, né? Meus filhos não posso falar. Tem dois, tem um que é profissional. Tá com 21 anos. Tem Fala o nome dele aí pra galera. Eu sou pai do Arthur Pecos, do Paulistano, né? E do Christian, que é do Corinthians, e da Luana, que é jogadora do São Bernardo. Vou te cobrar um Todos de negócio aqui, basquete. traz pro Corinthians, hein, eles. Já está. Tem um que. Não, os outros, a filha e o outro que não tá. Só que esse por exemplo, não. adulto, lógico que a gente tem sempre aquele sonho de ver todo Lógico, mundo lógico, bem, lógico. né? O adulto pode acontecer isso. Né? Mas eu acho que eu participei de um projeto no Brasil que era muito bom. Eu participei durante 10 anos, chamava Adote um Atleta. Não sei se vocês Eu já ouvi falar assim. Então, eu era adotado pela Caloi na época, eu tinha um salário mensal e tinha o salário do clube. Sim. Isso ajudou muita gente a sustentar. Olha aí, que legal. Hortência, Paula, Olha, cara, os nomes. Vânia, Vanira, Marta Sobral, José Roberto Paulo, Sá, mas Jadum Guimarães. isso era antes do profissional. Ou já Não, era eu não falo o profissional? nome dele não, né? O Cadu? É, deu bancada com nós, hein? Fazer aquela cesta lá no Último segundo, último né? segundo lá. Você vai Eu trabalhar sei que ele na tá comissão trabalhando, mas técnica, vou cobrar ele isso daí. Vou Pode falar cobrar, pra ele. Cadu Vou deve falar que o time dele vai ter que fazer isso aí a nosso favor, pô. Então, muitos jogadores. Tá, mas isso era no sustentaram. profissional já, Paulo? Não, antes. Já antes era a base, por exemplo, a gente com 16 para 20 anos. Entendi. Então, por exemplo, a Hortência treinava, fazia Adote um Atleta, Entendi. né? Ela tinha o salário da patrocinadora E mais o do e clube. mais o do clube, que nunca foi grande. Porque, só pra galera entender, Paulo, eu sei que, desculpa querer ser tão didático assim, Não, mas pra galera entender, o cara que vai ser um atleta, né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige, me desculpa já. O cara que vai ser um atleta ali, já tá ali no limiar de ser um profissional, ele não tem como trabalhar em outra coisa, né, Paulo? Porque a dedicação é 100%. Alto rendimento não A dá, né? dedicação, a E alto dedicação é rendimento não tudo. tem O condição, né? alto rendimento hoje, você tem treinos diários 2 vezes, né? Então não dá para você inventar. É. Só que o patamar é esse aí. É, então.
Um jogador, por exemplo, hoje, se fosse pelo currículo do Arthur Pecos, que é o meu filho mais velho, que está no profissional do Paulistano. Se fosse profissional de futebol, ele estava milionário. Entendi. Aí Porque isso é é campeão sul-americano, vice-campeão da Copa América, ganhou muitos títulos no Brasil, seleção brasileira desde os 14 anos, só que o dinheiro do basquete, ele é um dinheiro curto. Por isso que os caras vão pro basquete, vai para outros lugares, né? Tipo, Por isso que na vai. Europa ou no... Você sabe uma coisa que me surpreende, que eu ia perguntar para você, cara? A gente tá falando, você falou de situação econômica, né? Como na Argentina o basquete é muito forte, né, cara? E não sei se... Creio eu que a situação econômica deles não deve ser tão diferente, né? Hoje a nossa liga é melhor que na Argentina. Explica pra gente. Da Argentina para o Brasil, nós estamos mais ou menos 20 anos atrás. Olha aí, Da mano. Argentina. Eu vou falar um dos motivos. Tem muita quadra. Tem muita quadra. São quadras menores, mini basquete. Que o garoto começa lá com 8, 9, 10 anos e já está na quadra. Com as quadrinhas Já menores. vai pegando gosto, né? Nas Igual- ruas, nos igual colégios, nas nas colégios, praças. Igual nós de moleque Você jogava pega- futebol, mano. Meu filho mais novo, ele foi disputar em Córdoba um campeonato, tinha 1.700 atletas. Caraca, velho. Com 12 anos. 1.700. Né? Então, é assim, a diferença, ela vai por aí. Entendi. Do que é praticado. Né? Então, você tem quadras menores, você bota a molecada, e a molecada vai pegando o jeito e É gostando. massificação, né? Né? Hoje, por exemplo, eu posso contar uma história rápida. Eu conheço o Leandrinho Barbosa desde os 5 anos de idade. Corintiano também. Corintiano também. Corintiano tá na NBA. Qual que é o time dele hoje? Golden State Warriors. Golden State Warriors. Tá disputando A o título. sensação né? hoje, né? Tá disputando o título. Foi um jogador que, se não fosse pela insistência do irmão de largar tudo, largar trabalho, pegar o garoto, pôr no carro, às vezes não tinha nem gasolina para ir pro treino, Parado. né? Não ia Que virar um história, hein, jogador. cara? Que história, hein, velho? É. Não tinha gasolina. Eu não tinha gasolina para botar no carro dele para levar o irmão para treinar. Isso é um mérito dele. Uhum. Então o basquete tem muito disso. Aí ele arrumou para lá hoje, tem uma situação financeira muito boa, mas você não vai ter esses números aqui no Brasil nunca. E você acha que hoje, já vou deixar você falar com ele bastante, tá falando rápido, essa é a última pergunta. Você acha que hoje tem jogadores no profissional do basquete brasileiro que tem condição de disputar a NBA hoje? Hoje nós temos 9 jogadores no NBA. Não, que atuam aqui, Não, que tem condição que tem condição de ir pra lá. Então, por exemplo, hoje o melhor jogador do Brasil em atividade, que seria o Marquinhos do Flamengo, foi e voltou. Tem possibilidade de ir. Ele tem possibilidade de ir, mas já dentro da programação de vida dele, já não cabe mais ele O voltar. Alex pra lá. também, eu acho. O Alex foi e voltou. Né? Então tem jogador que vai, fica um tempo, não consegue se segurar na estrutura lá e ele volta. Mas tem muito jogador hoje de base que está aí despontando que pode jogar numa NBA sem problema nenhum. Existe a estrutura para isso. Mas vai daquilo que eu estava falando. O garoto tem que estudar, fazer tudo certinho para ele poder ir para lá e ter condição. Hoje tem 9 da NBA. E Você fala no do basquete universitário, você tem o número de quantos O universitário tem brasileiros? muito jogador universitário brasileiro, só que você fez uma pergunta boa, porque esse cadastro de jogadores, ele não existe. Olha só. Tem jogador que está lá, Que a gente não sabe. a gente não sabe, e é jogador craque. Olha. E não é usado. E podia estar servindo a E seleção. possivelmente não vai ser draftado lá. Porque Não, ele podia estar servindo a seleção brasileira. Mas é igual no futebol. O cara podia estar servindo a Eles vêm seleção aqui e brasileira. levam o moleque, sei lá, com 13 anos, Eles não 14 vêm. anos. Não, Eles não vêm aqui, nós que vamos para lá. E esse garoto garoto. com essa idade, um moleque de, sei lá, A 12, gente- 13 anos, o vai lá. pai- O pai vai lá e E acerta. você nem sabe, o Paulo, vamos supor, o Paulo que tem o conhecimento e faz isso daí, não sabe que existe esse moleque. Não, você vê, tem jogador que às vezes a gente encontra em Sul-Americano, não sei o que, fala, mas que apareceu esse cara? Ele saiu do Brasil cedo, não passou por nenhum clube. não passou por nenhum clube, foi estudar lá e virou jogador. O que é isso daí, Paulo? Que coisa estranha, né, cara? Não, mas no futebol acontece, Cadu. Você não Os garotos, tem um monte de garoto, Paulo, você queria te cortar? No futebol, sai daqui. Ó, o Messi tava no Barcelona com 13 anos, pô. Ninguém na Argentina tinha conhecimento do Na menino. verdade tinha, não quiseram Tinha, bancar mas o nunca- tratamento dele. Ah, mas- exatamente. Não, eu tô falando no geral. No geral, ninguém da população da Argentina sabia quem era o Messi. O cara era o maior jogador do mundo, chegou no Barcelona com 13 anos de idade. Tem um detalhe que eu esqueci de falar da Argentina, só para eu complementar. Claro, vai lá, Paulo, fica à vontade.
Fantástico. Argentina, por exemplo, vai jogar o Corinthians com o Mauá, tá? Aí o Corinthians abre 30 pontos. Aí você escuta uma campanha e vai, desliga o placar. O placar é desligado quando passa de 30 pontos na categoria de base. Né? Então, eles não deixam que o que é isso que eu entendo? O garoto que toma 30 pontos, ele fica abalado. Ele não quer mais jogar basquete porque ele passou vergonha. Pra tirar aquela, E até- entre aspas, aquela humilhação que o cara tá passando em quadra. Exatamente. E até 15 anos não existe torneio, que nem existe aqui na federação, que é de competição. São amistosos. É só festival. Festival. Festival, até 15 anos. Aí com 15 anos eles montam os times Entendi. para poder jogar. Mas não é bom carejar o menino antes? Não. Eles Não. vão ter a síndrome da derrota, É assim. não tem uma personalidade formada ainda. Na verdade é bem isso. Você não sabe se ele vai querer jogar basquete, se ele vai querer jogar futebol. Eu falo isso até pelo Se ele vai querer trabalhar com outra coisa na vida. Se você vê o meu filho mais novo jogando futebol, você tira do basquete. Aquele seu filho que a gente viu que tava com você lá, ele é Isso. qual? É o Cris. É o que que a gente viu lá no sábado, lá? Isso. Você tava lá. Né? Mas não é esse que joga no Paulistano, não. O de cavanhaque, não. No dia que nós conversamos, o Cristian é mais novinho. Mas é uma Não, então, não, mas tal. Né? Jogar Você vê, por isso que eu falo, às vezes o que falta no Brasil é isso, que é uma coisa que eu quero implantar no Corinthians. Sim. Você não trabalha ídolo. Você não tem ídolo no basquete hoje. Você pega um garoto de 12 anos e você fala assim, fala pra mim o time do Lebron. Ele fala do primeiro ao último jogador, Pô, que foda. o nome total. Aí você fala assim, fala do Brasil. Ele vai coçar a cabeça. Aí aparece a foto do Oscar, ele não sabe quem é o Oscar. Tá brincando. Nossa. Tá brincando, Paulo. Eu tô falando uma Mas coisa vivemos séria, um mas país é isso sem mesmo. memória e o Não país sabe só quem é o futebol. Oscar. E ainda vai chegar pra você, você fala assim, na apresentação do Guerrinha, eu apresentei a nossa base, e do Cadu. Jogador de Olimpíada. Né? Sim, Guerrinha é super consagrado. Guerrinha Tá tem uma louco assistência também. histórica, É. 88 contra a Espanha no meio da Você quadra. não sabe quem é o Aí- Guerrinha, né? Os garotos, um ou outro sabia o que era. Então, o que eu acho que a gente tem que trabalhar, por exemplo, no Corinthians? Os ídolos do passado, Tá. do presente e do futuro. Exatamente. Ô, Paulo, e esses caras vão vir trabalhar com você, nem trabalhar que eu digo ser funcionário do clube, mas, por exemplo, de ter essa, como posso dizer, esse know-how que o cara tem, de chegar ali, de você poder passar pra molecada que, ó, esse cara é o tal cara que fez isso e aquilo. Vai ter isso aí, A Paulo? primeira coisa que a gente quer é trazer Criar uma identidade, Paulo. a identidade de volta para o basquete. Tá. A gente quer trazer isso daí, né, através de escolinha, o que tiver que ser feito. Né, já existe esse projeto lá que a gente já acabou levando, porque é necessário. Né? Até pro, você imagina, o Guerrinha vai dar uma palestra, aí ele vai falar com jogadores de basquete. Aí o garoto não sabe quem é. Olha, seria mais ou menos hoje um tostão, vou falar com jogadores Isso. de futebol, Não sabe o que é um e o cara não tostão, sabe o que é tostão. Mas É mais ou menos isso. A memória do esporte, ela é curta. É negligenciada e ainda mais É. sabendo que no Brasil se dá muito valor ao Já futebol. aconteceu de estar dentro do ginásio e a Hortência está na quadra e fala, chega ali, quem é aquela moça? Como assim? Hortência. Mas é o que Mas se eu te levar o Rivelino amanhã na base do Corinthians lá. Pode ser que vão. É capaz, é isso mesmo. Você tá entendendo? É um absurdo. Sim, É um absurdo, mas a culpa é dos clubes. sim. Porque acho que aqui a gente bate muito na tecla da história, de exaltar os ídolos do passado, e na página o pessoal que está assistindo sabe que a gente faz esse trabalho diariamente, Claro. que é a página lá todo dia de Corinthians, o Fábio faz um trabalho de história fantástico. O que ele faz? Todo dia ele pega naquela data exata que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás. Detalhe, não só de futebol. Não só de Tem futebol, vários tem detalhes. vários de basquete também. Respeito também. Não, esse cara, Não velho, só de vou futebol. falar pra você, O esse cara é cara- uma enciclopédia. Ó, não é porque ele é meu amigo, mas eu aprendo tanto que esse cara de outras coisas, que de futebol, todo mundo daí tem sua convicção, é mais Tem tranquilo. historiadores, Não, mas 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 é é um trabalho, porque mas- assim, Paulo, eu assim, não me gabando nada, mas eu me dispus a fazer isso, eu estudo a história do Corinthians, né, cara? Mas mais no futebol em si e tal. Esse cara me ensina cada coisa do basquete que eu nunca nem imaginei, velho. Do Remo. Às Fui vezes pesquisador do Remo, Agora- do Corinthians, que é muito tradicional. a gente fica lá em casa, lá, né, pra galera saber, ele tá de meu parceiro lá, né, Paulo? Ô, Fabião. Mas as gatas. Aí a gente cola lá em casa lá, cara, às vezes a gente senta lá, fica trocando uma ideia, tomando uma cerveja, ele me ensina cada coisa, velho.
tipo assim, que eu nunca ia imaginar, cara. Então, esse é um cara, galera, que, e tô falando aqui, que é pra vocês verem como dá pra ser isso, e é isso que a gente fala, que o Corinthians não é o time dentro de campo, e a galera tem que entender que tudo que acontece no clube, vocês sabem do que eu tô falando, porque você é um trabalhador do clube, se não fosse do Corinthians de outro, ele acha que é tudo igual, que tudo que acontece no âmbito geral do clube de política e de todas as outras coisas, vai desaguar onde? No time dentro de campo, ou dentro de quadra, ou dentro do barco, ou do cara que está nadando na piscina. Então isso é importante a galera saber. Né? Outra coisa, né? O basquete tem uma história dentro do Corinthians que é muito grande. Fala um pouco disso daí com ele, vai falar. Por exemplo, na década de 60, quem viveu nessa época, mesmo na década de 50, com Trindade, primeira metade da década de 50, o Corinthians ganhou tudo no futebol, também ganhou tudo no basquete. Que era o time do Angelino, do Borbola, do Sacomã. Quer dizer, o Corinthians foi campeão do quarto centenário no futebol e no basquete. Que é dali que sai a expressão. Que é campeão com a ok. Não, atrás. Mas da estação Armênia do metrô ali, do lado, logo na saída. O São Paulo saiu. Associação Atlética das Associação Palmeiras. Atlética São Paulo. lá. A Palmeiras, sim, tinha departamento de basquete. O Paulistano acho que entrou depois também. Paulo, você sabe que esse A Palmeiras é o time que no futebol, quando ele parou, se fundiu com o futebol do paulistano para formar o São Paulo Futebol Clube primeiro. São Paulo da Floresta. Essa parte que eu... Sim, era o São tanto que jogamos com o São Paulo da Floresta no basquete. Então, em 27, o Corinthians, para montar o seu departamento de basquete, vai buscar no Espéria um jogador que era multicampeão já na época, que era o Valatti. Esse Valatti, ele vem para o Corinthians já saindo do time. O Espéria já tinha ganhado alguns títulos, desde 22 já era disputado regularmente no campeonato da cidade, e ele vai com a incumbência de montar, então, o departamento de basquete do Corinthians. O Corinthians tem a sua filiação na federação, então, 17 de agosto de 27. Existe um jogo histórico que o pessoal comenta como se fosse o primeiro jogo inaugural do basquete do Corinthians. Eu acredito que esse erro deve ocorrer devido à fonte que é utilizada, que é aquela fonte do Antônio de Almeida, para quem escreve os centenários, que é um jogo contra o América do Rio, na véspera da inauguração da Fazendinha, porque quando foi inaugurada a Fazendinha, veio o América do Rio, que eram os dois campeões também, o América era campeão do centenário, isso. Foi no dia 22/7, então houve essa partida no dia 21/7, no qual o Corinthians ganhou de 16-2. Só que, pesquisando em algumas fontes, eu consegui, primeiro, a filiação do Corinthians foi em 17 de agosto de 27. Segunda informação, eu consegui uma fonte, isso é em primeira mão, só a página Todo Dia de Corinthians, o Boteco da Fiel tem essa informação. Primeira partida oficial que se tem notícia, que se tem documentado, foi no dia 7 de setembro de 27. Isso foi amplamente divulgado em algumas mídias, alguns jornais da época, a inauguração da quadra de basquete, que era uma quadra de Saiba na época, jogava no Saiba. Muito louco isso aí, Paulo. Os caras jogavam no Saiba. Essa quadra ficava onde hoje o mini ginásio, onde a base joga. Ali só foi coberto em 71. E tem um erro histórico aí, né, Fábio? Que a gente sempre fala, que todo mundo divulga que o primeiro jogo de basquete do Corinthians foi um, e na verdade, então, é isso que eu tô falando mérito agora. seu, né, da sua pesquisa, que é outro, né? Então, esse primeiro jogo foi no dia 7 de setembro de 27, bem Que antes louco, da inauguração do estádio, lá no Parque São Jorge, nessa quadra de saio, contra o Clube Atlético Ipiranga. No Ipiranga, ali do bairro da Ipiranga, o Corinthians ganhou de 29-6, e a escalação do time foi Valatti, Bini, Simões, Honorato e Donato. Então esse foi o primeiro jogo, um amistoso contra o Ipiranga. Aí nós já disputamos o campeonato de 28. 28 já entramos no campeonato, tivemos a primeira partida no dia 17 de abril de 28. E aí foi uma derrota para a secretária, que era mais estruturada na época. Para que você não. Perdemos de 16-29. Fábio, essa parte pula. Essas partes assim você vai pulando. entrar para a história. Logo esse time Mas aí, era um processo de construção, o Palestra na época, ele já era um time forte. Então, só para quem está acompanhando, o Corinthians tem uma tradição imensa no basquete. Só para ter uma ideia, são 17 títulos da cidade, porque antes era disputado 2 campeonatos. Municipal, sabe um pouquinho aí do basquete ou do Corinthians ou não, Paulo? Era disputado do interior e o da capital. E depois fazia um jogo, mas nem sempre era constante. Então, até 77 houve esses 2 campeonatos, galera. Do interior e da capital. O Corinthians, 17, você deve ter jogado esse campeonato.
Ele disputou 17 vezes. Não, disputou 17 vezes. Ganhou 17 vezes, sendo 2 heptacampeonatos. 7 vezes seguidas. Você ganhou desse aí ou... O primeiro hepta, de 50 a 56. Não, isso aí você Ou não seja, sabe, dominou tem projeto, completamente a primeira metade da década de 50. como time de futebol. E a segunda época de 64 a 70. Foi no período da fila em que a torcida Foi pro acompanhava o basquete. basquete. Olha aí. Então, primeiro título só ocorre em 36, então o Corinthians passou uma trajetória de 8 anos formando seu time, formando seus atletas, até para poder disputar depois de igualdade, né? Então, o primeiro campeonato nós ganhamos em 36, eu consegui até inclusive uma foto desse time, tem uma Que louco, campanha hein, cara, que completa. legal. Só não foi invicto, porque mais uma vez, na última rodada, já campeão, perdemos novamente para um time chamado Palestra Itália. Meu Deus, tá no basquete, bicho. Só não foi Mas campeão. que espinha atravessada na garganta desses caras. Só não né? fomos campeões Essa invictos. rivalidade É grande, é grande. Só não fomos campeões invictos por conta disso. Depois levamos aí quase 10 anos para conquistar o segundo título em 47, então ganhamos 36, 47, 48. Vem o hepta em 50 e 56. Depois vem o segundo hepta, que já é o time do Flamengo, Vaza Branca, da Maurício, o Biratã, Eu não tinha jeito. que né? vai de 64 É mais ou menos a esse time aí, né, Paulo? 70. Bom, Campeonato Paulista. Esse time aí, desculpa a minha ignorância na modalidade, mas imagino que na época era a seleção brasileira da época. Era a base da Era a seleção. base da seleção. Então, Campeonato Paulista, temos 14. Até hoje mesmo, o Corinthians ganhando o último Campeonato Paulista em 1975, ainda somos o time com o maior número de títulos paulista da história. O Franca acho que tem 11, enfim. Temos 3 Taça Brasil, 65, 66, 69, uma Liga Nacional em 96, que já é O o time time do do Oscar. Já é o time dos caras. Sul-Americano ganhamos 3, 65, 66, 69, e tivemos 3 participações no Mundial. 66, vice. 67, terceiro lugar. Aí agora eu vou a fora. 70, Que o Palestra terceiro Itália lugar. não tem mundial. 51 é caninha. Nós também não temos o basquete. Não, mas nós temos mundial, velho. Participamos de Outras Mundial. E o de 70 ficamos em terceiro lugar, porque na semifinal perdemos o Real Madrid para apenas um ponto. Resumindo, é muita tradição, né, Muita Paulo? tradição. Então não dá para deixar São uma anos e anos. Posso fazer uma pergunta pro Paulo, Pode, Fábio? Fábio. Paulo, esse projeto do basquete, só pro Corinthians, na audiência rotativa que a gente tem, quem será o treinador do time de basquete profissional do Corinthians? Já tem esse nome definido? Na verdade, não só o treinador, como toda a equipe, a gente vai divulgar nessa próxima semana já. Tá, Né? Existe a negociação com o Guerrinha. o Guerrinha. É ele, seu treinador. O Guerrinha que jogou na seleção O baixinho, brasileira. né? O baixinho. Eu falei que era batinho, né? Grande Guerrinha. Ele Tá sabendo legal, né, de basquete? Ele faz a consultoria para o Corinthians. Correto. E o projeto saindo como a gente desenhou, o Guerra será o técnico. Se der tudo certo. Ele será o técnico. Né? Pode acontecer da gente ter que mudar alguma coisa pelo patrocinador, mas o projeto piloto é esse daí. Entendi. Né? Ele seria uma espécie de manager da equipe ou O treinador, Mas né? restringiria o trabalho de Treinador treinador? de Porque assim, quando você pega um projeto num clube como o Corinthians, você não pode querer abraçar outras funções que não seja a Entendi. sua específica. Correto. Então, de repente você pega um técnico que tem que cuidar da quadra, deixa o resto do trabalho com a gente. Sim. Tá certo. Contratação do jogador, Tá certo. toda a logística do basquete. Cada um na sua Ele função. não pode porque ele vai ter outra situação Entendi. que a cobrança ela vem. E a ideia, Paulo, o último case de sucesso dentro da história do basquete corintiano foi a parceria do Corinthians com a Amway, que foi o time do Oscar em 96. A ideia é que o Corinthians tenha um patrocinador forte, uma parceria forte novamente, que o clube, nessa modalidade, seja de certa forma autossustentável. A ideia é essa. A ideia é essa, e esse projeto ele já está em andamento. Ótima eu notícia. falo para vocês que nesses próximos 3 anos nós vamos ter, a gente vai ter a produção do que precisa de faturamento para manter o time de basquete. Perfeito. Entendeu? Eu garanto para vocês que o trabalho vai ser muito bem feito, está tudo muito bem desenhado
Eu quero lançar um desafio depois aqui. Vamos lá. Opa, legal. Desafio aí Eu pra vou audiência. começar só pra pensar já. Eu não posso. E tem uma música que fala isso, o Corinthians nunca foge da disputa, como é que é, Fabio? Nunca foge da luta, porque esse é o ideal. Eu não quero aceitar que o Flamengo venda mais camisas de Não, basquete que o Corinthians. aí, aí, ó. Fala ali, Paulo. Eu não Fala quero a música aí. aceitar. Repete, Paulo. O Flamengo não pode vender mais camisas de basquete do que o Corinthians. Não vai vender. Não vai vender. Vamos bater, e vamos bater. Ô, Paulo, mas também aproveitando a tua presença, nós vamos cobrar. Tem que cobrar. Põe um preço acessível da camisa do basquete pro corintiano. Isso. Porque o Corinthians lançou a camisa do futebol R$400. 400 pau, pô. Pô, são poucos corintianos que. Ô. A camisa que não vai a campo, a alternativa, é 250 Aí não pau. dá, mesmo assim é caro de Pô, é uma réplica, quer dizer, já é uma réplica. Então, é assim, Paulão. Aproveitando sua presença, o diretor de basquete do Corinthians aqui. Ele está desafiando a Fiel a comprar mais camisas do time de basquete do que o Flamengo. Eu acredito que a Fiel é capaz. Sim. E nós estamos aqui cobrando dele que a camisa tem um preço justo, acessível para a maioria dos corintianos, porque nós temos 30 milhões de torcedores. Não é só a elite que torce pro Corinthians, Paulo. Eu sei. Ô, Paulo. A diretoria da Nike tem que se virar. Isso. Nike tem que dar um suporte pra gente poder fazer isso. Acho que um preço justo para uma camisa do Corinthians oficial, que seja do basquete ou do futebol, do basquete, por exemplo, Paulo, acho que no máximo R$100. É, menos de R$100, eu acho. De 100 para baixo, Paulo. Porque mais do Ô, que Paulo, isso. sabe o que eu queria perguntar pra você? A gente tá quase chegando Chegando. na hora de encerrar aqui, mas eu queria te perguntar o seguinte, cara, que eu acho importante isso pro corintiano saber. Qual é a participação efetiva e o apoio que vocês têm da diretoria do clube no projeto, né? Com relação a investimento, ou até, se não tem investimento, da participação deles em ajudar vocês a conquistar os patrocínios, para que vocês montem um time que possa ser competitivo no campeonato. Eu posso garantir que está sendo a melhor possível. Que bom. O apoio da diretoria, através do Roberto, está sendo muito bom. Isso é A parte do fantástico. marketing está trabalhando com a gente. Só dar algumas mensagens aqui que o pessoal Vamos lá, fala da galera que a gente já quase vai encerrar. Vamos O lá. Cleverton Davis colocando: em qualquer lugar é nós. Corinthians. Isso aí. Renato Melo: basquete é tradição. Ó, sempre Opa, é, a legal. galera sabe disso, cara. Você viu? Eduardo Oretes: pode crer, tradicional pra caralho. Pra caralho. Boa, Edu. Se tiver um acentivo, vira uma cidade, fica pra caralho. Isso. Marciana Castro: no basquete, no campo, eu tô com o meu timão até o fim. Sempre. Olha aí, Amo meu você Corinthians. vê que legal? Até arrepia, né, velho? Santana Santos Samuel: é nóis, estamos em qualquer modalidade. Boa. Bora, timão, quebrar tudo. Então você percebe, hein? Tem. espaço. Tem. Galera, corintiano ó, gosta. Deixa eu falar uma coisa, cara. Eu vou confessar uma coisa pra você, Silvio. Vou até entregar o Paulo aqui. Desculpa, Paulo. O cara é maior que eu, vai querer brigar comigo. Mas uma coisa que eu achei bem legal, cara. A gente foi, eu e o Fábio também indo direto lá. Quando o Paulo entrou em contato com a gente, né? Pra gente conversar disso daí. Ele veio falar pra gente, galera, de uma coisa que eu vou pedir pra ele falar que vai ser antes do encerramento aqui. Que é da importância. E você vê um cara que nem ele, que tem a história que ele tem como atleta, a história que ele tem como treinador, a história que ele está tendo agora como dirigente e manager de um projeto gigante. E o cara veio pedir pra gente, que ele sabe que a gente tem um conhecimento também para todo mundo, que o Corinthians vai precisar do apoio da torcida, né, Paulo? De informar isso aí, eu queria que você falasse, deixasse esse recado pra Esse galera. recado aí Paulo. pra galera, Paulo. O basquete ele carece de ter uma torcida atuante. O basquete do Corinthians vai ter uma função específica para a torcida, né? Que a gente vai revelar na próxima vez que passarmos por aqui, né? Mas a gente precisa que a torcida apoie. Tá? Vai apoiar. A Vai gente apoiar. precisa Vai. que a torcida apoie, porque eu garanto para vocês, o basquete é apaixonante. É apaixonante. Paulo, É, deixa eu fazer um parênteses aqui só antes de você concluir, só pra galera saber. Galera, você que não é sócio do clube, toda vez que tem jogo, né, Fábio? Tem jogo de basquete ou qualquer outro, é só você chegar lá no clube com a sua identidade. Hoje tá bem organizado e é legal. Parabéns pra diretoria do Corinthians fazer isso. E acessa o clube, acessa. Você chega lá com a sua identidade, faz um cadastro e você pode acessar o clube. Então, pra você saber, você não precisa ser sócio. Se você puder ser sócio do clube, é melhor pra participar. Mas se de quiser outras assistir coisas. o jogo, Mas pode. pra ver o jogo, chega lá com a sua identidade, 1 hora antes mais ou menos da partida, já tá liberado.
faça o seu cadastro e entre para apoiar o Corinthians. Depois E é conhece o liberado Marcelo para apoiar. Jorge. Aí você pode passar um dia lá, conhece, almoça no E parque. é legal ver a meninada jogar. A meninada tem legal. uma garra. Minha última pergunta pro Paulo, pra gente Vai lá, encerrar. vai lá. Paulo, vai dar tudo certo, o Corinthians vai ter um time de basquete forte, a gente é otimista aqui, nós vamos apoiar, vamos comprar essa ideia e divulgar massivamente com os nossos contatos nas redes sociais, na TV Jornada, no Boteco da Fé e tudo que a gente puder fazer, e vamos estar lá prestigiando presencialmente também. A pergunta que eu faço para você, a ideia do projeto é, em quanto tempo o basquete do Corinthians está disputando forte na Liga Nacional para ganhar esse título do Flamengo? Esse título nacional e esse lugar por direito não é do Flamengo, é do Corinthians pela tradição que tem. O projeto é que em quanto tempo o Corinthians esteja nas cabeças disputando esse título, Paulo? 2 anos. 2 anos. 2 temporadas. 2 temporadas, fiel. Vamos abraçar esse ideia e fazer o Corinthians forte no basquete também. Só para terminar, um compromisso também. Se tiver tudo certinho, vai ter umas camisetas pra gente soltar pra galera, pra gente divulgar. Legal. Isso é bacana. E a gente está aí à disposição de vocês. A hora que tiver tudo pronto, eu venho com o nosso técnico, com a nossa comissão, com o nosso diretor. Fazemos um outro bate-papo para mostrar para todo mundo como a gente vai trabalhar. E a ideia nossa é de lançar imediatamente pelo menos 5 jogadores. Sim. Né? Você diz da base, trazer da base? Não, da base, desculpa, contratado, perdão, só tem até contratado, 15 sim. hoje. Mas até a saída do start Sim. do Campeonato Paulista, a gente tem que estar com o time pronto. Quando começa o Campeonato Paulista? Em agosto. Em agosto, fiel. Em agosto, a partir de agosto, todo Vamos mundo apoiar. no Parque São Jorge apoiando o nosso time de basquete no Campeonato Paulista. Só para dar a última informação, só para a gente ter uma ideia, galera. O último jogo do Corinthians em quadra de basquete, como Corinthians, sem parceria com Sim. nenhum outro município, vai fazer 15 anos. Que Foi no isso? dia 9 de dezembro de 2001. A última vez que o Corinthians esteve em quadra, perdeu Pode, o Araraquara pode. 63-96. Como o Corinthians Mogi, naquela parceria de 2 anos com a cidade de Mogi das Cruzes, foi em 2005, no dia 9 de 5 de 2005. Sim. Você tem no mínimo 10 anos de ato. De ato gigantesco. Corinthians, com todo respeito a Mogi das Cruzes, com todo respeito às outras cidades que você É citou, lógico. o Corinthians, com a tradição que tem no basquete Não profissional, pode ficar de fora. o Corinthians é o Corinthians, cara. Nós temos uma bandeira muito forte, Uma torcida apaixonada. uma torcida E uma apaixonada. história, Um ginásio E- construído para E o basta basquete. ver, Fábio, como que fervia o Parque São Jorge de 96 no último time de basquete